Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama, atualizar todas as informações, enfim, bater aquele papo, né, de vascaíno para vascaíno, falando muito aqui sobre o nosso gigante da colina. Então, peço para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, para você se inscrever. Falta bem pouquinho para a gente bater 180 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. Será que a gente chega a 180 mil antes do fim de 2022? É a meta aqui do canal, conta aí com a sua ajuda. Peço também o seu like, que é muito importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre Pedro Raul. Será que hoje, finalmente, Pedro Raul será anunciado? Virou novela já, né? Todo mundo é nessa expectativa e nada do Vasco anunciar o Pedro Raul. A gente vai falar sobre isso. Tem Abel Braga falando aqui, planejando a temporada de 2023. Vamos falar também sobre o interesse do Vasco no meia paraguaio, da seleção paraguaia. Tem também o interesse do Vasco no Léo Jardim, né? Goleiro que atua no futebol francês. Tem também aí o interesse do Vasco no lateral do Santos. Enfim, muita coisa pra gente conversar depois da vinheta, a vinheta que tá rodando agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando da Betwinner. Amanhã já tem disputa de terceiro lugar na Copa do Mundo e você pode fazer aquela fezinha lá na Betwinner. No jogo entre Marrocos e Croácia, tá pagando ali 3,8 no Marrocos. Eu coloquei R$35, fiz a minha fezinha e se der Marrocos eu vou ganhar mais de R$100. Tem também a final que acontece no domingo entre Argentina e Croácia. Coloquei 80 ali nos hermanos. Será que os hermanos vão me dar uma platinha, meu amigo? Se der Argentina, eu vou ganhar R$223. Você também pode fazer a sua fezinha lá na Betwinner. E você que assiste aqui o canal Machão da Gama ainda pode ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito utilizando o código MACHÃO. Isso mesmo, quando você fizer o seu cadastro, utiliza o código MACHÃO que você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. O valor que você depositar vai dobrar lá na Betwinner, beleza? O link está aqui no comentário fixado. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando de Pedro Raul, né? Virou novela mexicana essa situação do Pedro Raul. Todo dia a gente fica na expectativa e na ansiedade. Será que Pedro Raul será anunciado hoje? Será que hoje acontece o anúncio definitivo, né, da contratação de Pedro Raul? Ontem a expectativa era que isso aconteceria. Não aconteceu. Pedro Raul não foi anunciado no dia de ontem. Será que isso acontece no dia de hoje? As informações que a gente tem é que já está tudo certo, né? Pedro Raul já assinou o contrato com o Vasco. Contrato até dezembro de 2025, né? 3 anos. O Vasco vai pagar aí $2 milhões ao Caxias Reysol, cerca ali de 10 milhões e meio de reais. O Vasco já enviou a documentação necessária lá para o clube japonês, então ninguém sabe o que está faltando, né, para esse anúncio do Pedro Raul acontecer. O Vene Casagrande publicou uma possibilidade ontem à noite no Twitter. Segundo ele, o Vasco enviou a documentação lá para o Japão, mas os japoneses ainda não enviaram a documentação assinada de volta, né? Talvez isso aconteça no dia de hoje aí para o Pedro Raul ser anunciado de forma oficial. Mas já virou aí uma grande novela, já está uma agonia danada essa situação do Pedro Raul, que já é jogador do Vasco, já está acertado, né, com o Vasco da Gama. Falta realmente o anúncio oficial desse jogador. Além do Pedro Raul, um outro jogador que também já assinou com o Vasco é o Patrick de Luca, volante que vem do Bahia, né? O contrato dele lá com o Bahia se encerra agora, dia 31 de dezembro, e ele já assinou contrato com o Vasco, né? A partir de 1º de janeiro, ele é jogador do Vasco, mas o Vasco ainda não fez esse anúncio oficial também. Tá todo mundo aí na expectativa para que isso aconteça nos próximos dias, ou quem sabe ainda hoje, né? Eu já estou cansado de falar, será que vai ser hoje? Pode ser hoje, olha só, pode acontecer hoje. Não vou mais falar nada disso não, vou aguardar. Quando o Vasco anunciar o Pedro Raul, a gente traz aqui essa informação no canal, beleza? Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e falar de mercado sul-americano. O Vasco observando, né, alguns jogadores aí do mercado sul-americano. E o nome da vez é o Matias Rojas, que é um jogador paraguaio, camisa 10 do Racing da Argentina, joga lá no Racing e é da seleção paraguaia, né? Jogador aí que é sempre convocado pela seleção paraguaia. E a informação do canal Atenção Vascaínos é que o meia Matias Rojas do Racing
interessa ao Vasco da Gama. E tem um detalhe que pode facilitar a saída do jogador. Ele possui contrato com o Racing apenas até o mês de junho de 2023, ou seja, a partir de 1º de janeiro ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça, né? A partir de junho, né? Assina um pré-contrato em janeiro e a partir de junho ele sai de graça. Por isso, por conta dessa situação do contrato do jogador, que não deve permanecer no Racing, a negociação pode ser facilitada, né? O Racing, para não perder dinheiro, pode negociar o jogador de uma vez, já que no meio do ano ele vai sair de graça. Então o Vasco tem interesse nesse jogador, que tem 27 anos, joga como meia ali, camisa 10, né? O camisa 10 do Racing, e também joga pelos lados, mas a posição principal dele ali é de camisa 10. O jogador é paraguaio, revelado pelo Cerro Porteño, e já jogou também no Lanús e no Defensa y Justicia, 2 clubes da Argentina antes de chegar no Racing. Seria uma contratação muito interessante a do Matias Rojas. O Vasco está aí observando e tendo alguma evolução, a gente traz aqui no canal. Uma outra informação trazida pelos amigos do canal Atenção Vascaínos é em relação ao lateral esquerdo Lucas Pires. O Vasco que vai ter que contratar lateral esquerdo, né? Afinal de contas, as opções nesse momento são Edmar e Paulo Vitor, né? 2 jogadores que não corresponderam muito bem na temporada de 2022. E o Vasco está observando o lateral esquerdo Lucas Pires do Santos. A equipe santista tem uma dívida com o Vasco ali de 6 milhões de reais por conta da negociação do Natan. O Vasco vendeu o Natan para o Boa Vista de Portugal, o Boa Vista não pagou o Vasco, e o Santos, quando comprou o Natan lá do Boa Vista, o Santos assumiu essa dívida, né? Então o Vasco aí observa o Lucas Pires do Santos e existe a possibilidade de parte desse valor, dessa dívida que o Santos tem com o Vasco, ser utilizado nessa negociação aí do lateral, que tem 21 anos de idade. É uma promessa aí do Santos, mas que perdeu um pouco de espaço na última temporada. Informação do canal Atenção Vascaínos. Bom, vamos falar agora aqui sobre goleiro, né? O Vasco, que tem como plano A o Kehler, goleiro do Internacional, já realizou algumas propostas, mas o Inter não aceitou as propostas realizadas pelo Vasco da Gama. Por isso, o Vasco já começa a estudar outras possibilidades, e o Cruz Maltino já teria entrado em contato com o goleiro Léo Jardim, que atualmente atua no futebol francês. O clube francês até aceitaria, né, negociar o atleta, já que ele perdeu espaço lá na última temporada. É um goleiro revelado pelo Grêmio, que passou aí pelo futebol português, né, jogou algumas temporadas no futebol português e na última temporada está atuando aí no futebol francês. Eu, sinceramente, dos goleiros que foram especulados no Vasco, Kehler, Marcelo Groi, Ivan, que é do Corinthians e está emprestado ao futebol russo, e o Léo Jardim, de todos esses que foram falados, o nome do Léo Jardim é o que menos me agrada. Mas, enfim, a gente aguarda também, e tendo alguma evolução, a gente traz aqui no canal. Por enquanto também, só especulação, só disse-me-disse. Para encerrar esse vídeo aqui, eu vou colocar Abel Braga. Abel Braga, que concedeu entrevista ontem na Vasco TV, falou sobre o planejamento para 2023 e mandou um recado para o torcedor do Vasco, né? Disse que o vascaíno não vai mais sofrer. Confira o que disse o Abel Braga. Preciso dizer uma coisa para o torcedor do Vasco. Trabalhando num clube empresa, aqui conversando com alguns de vocês mais antigos, já se notou perfeitamente a mudança desse Vasco novo, esse Vasco 777, o Vasco empresa. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!